é a verdadeira evidência do verdadeiro cristão. Pode dizer amém? O amor. A grande proposta, a grande pergunta e a grande resposta que Jesus deu a um escriba, em Marcos 12, 29, revela aquilo que é mais importante. Jesus respondeu ao escriba quando ele lhe perguntou sobre qual era o principal dos mandamentos. E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus falava para um escriba, e o escriba naquele tempo era o homem que escrevia, que transcrevia os livros sagrados, e ele passou a informar-lhe que o maior de todos os mandamentos tem a ver com o amar. Amar na direção certa. Amar o que é mais certo. Amar aquilo que vem realmente daquilo que Deus nos propõe. Também a resposta a um fariseu, o Senhor Jesus também foi abordado, que era um fariseu, para quem não sabe, era um perito da lei, era um advogado com relação à lei judaica. A lei judaica tinha um código penal, um código civil, era uma lei composta por princípios dos mais diversos, relacionados com a questão social, relacionados com o matrimónio, relacionados com a forma de agir com o próximo. Havia questões civis e também morais, como éticas, na lei que havia judaica, e um doutor das Escrituras, como qual era chamado um fariseu, ele seria um homem, um doutor, alguém de enorme respeito e também de enorme conhecimento sobre os princípios do que era a lei judaica. E, entretanto, ele pergunta ao Senhor uma pergunta: qual era o maior mandamento, e o qual Jesus respondeu da mesma forma, embora com outras palavras, mas usando o mesmo: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Note que a palavra alma representa de todo o seu ser. A alma é a fonte das nossas emoções e sentimentos. De todo o seu entendimento, toda a sua capacidade intelectual precisa estar focada no verdadeiro amor a Deus. E diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame seu próximo como se ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. É interessante, irmãos, nós observarmos como o amor é a base daquilo que deve mover os nossos corações. A característica que deve dominar os cristãos tem a ver com o que produzimos dos nossos sentimentos. Por vezes olhamos no nosso interior e os sentimentos que nos dominam nada tem que ver com amor. Nada tem que ver com algo que deve estar derramado em nosso coração. Quantas vezes do nosso coração, dos nossos sentimentos, procedem coisas absolutamente antagónicas àquilo que é o verdadeiro sentido de amar. Há bem poucos dias mencionava aqui uma mensagem também sobre o amor, ou focando outros aspectos. E cada vez que eu pego no que é amar, eu entendo que realmente é o bem mais precioso que nós precisamos de ter. Note que até o apóstolo Paulo compreendeu que amar é mais importante que os dons. Que amar é o caminho mais excelente, que amar é o caminho que supera todas as coisas, que o amor que deve sair dos nossos corações deve ser a base da nossa vida. Mas também entendemos que quem ama e quem realmente tem no seu coração plantado o amor que vem de Deus, a sua vida torna-se uma vida bem diferente. Olhando para Jesus, aquele que nos deu o maior exemplo de todos os exemplos da história, ele revela o que é verdadeiramente amar. O apóstolo Paulo entendeu muito bem como devemos viver.
o que deve sair de nós como cristãos. E lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, ele disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Veja o que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Temo em meu coração ser cansativo neste tema do amor. Tenho falado bastante sobre o sentimento mais nobre e valioso das nossas vidas. Confesso que falo não porque estou cheio de amor, não porque seja o maior de todos os exemplos nos sentimentos que devem dominar o meu coração, mas porque entendo que esta é a nossa maior necessidade. Como irmão em Cristo, como uma pessoa que vivo nesta geração cheia de hipócritas, mentirosos, de cristãos que vivem de uma forma errada, sem compreenderem o verdadeiro sentido do Evangelho, que o amor possa esgotar-se em minha vida. Este é o meu maior temor. Porque na nossa vida, o que se ganha também se perde. O que se adquire também se perde. E nós podemos perder o bem mais precioso que deve abundar em nosso coração, que é o amor. E esta perda, ela pode ser gerada por muitas razões. E pior que todas, termos razões. Pior que tudo, estarmos certos na nossa análise em relação ao próximo, em relação àqueles que nos rodeiam. E isso gerar no nosso coração uma ausência de amor, que a consequência dessa ausência pode nos levar ao inferno, pode nos levar à perda da salvação, pode nos levar ao mais triste, que é viver como cristãos, junto com os cristãos, ouvir a palavra que os cristãos ouvem, até cumprir princípios de cristãos, mas perdermos o verdadeiro sentido que é ser cristão. E eu, como pastor, como igreja, sou o maior perigo da história, porque eu sou aquele que posso estar mais vulnerável a estas situações. Mas porquê? Porque nós aprendemos uma coisa e hoje vamos estudar sobre isso. A nossa vida, ela é vivida de tal maneira que nós podemos perder ou até nos profissionalizarmos como pastores, ou até como líderes, ou até como líderes de GC, como seja lá os ministérios que a gente tenha, podemos nos profissionalizar, podemos nos tornar técnicos, podemos tornar-nos teóricos, tal como um professor que ensina sem sentimento. Muitas vezes, nós pastores, podemos passar a ensinar, a viver, a fazer, a tornarmos aquilo que Jesus chamou de hipócritas aos fariseus, que por fora pareciam, mas por dentro não eram. E nós, como igreja, temos que ter este cuidado, como cristãos, temos que ter este cuidado. Eu não queria deixar esta manhã de nos levar à compreensão do que Jesus falou. Mateus 24, 10, Jesus disse, e ele disse isto, este sermão, ele envolve dois tempos distintos, mas ela é uma palavra que não terminou nos dias que Jesus falou. A sua palavra, de acordo com a própria palavra, ela permanece para sempre. E Jesus falou-nos algo que tinha a ver com os nossos dias. E disse, e claro que leio o contexto sobre os últimos tempos, neste tempo, diz o texto, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Por isso, irmãos, de acordo com o texto, o Senhor Jesus nos fala que haverá um esfriamento de amor, que haverá uma perda em muitos casos e uma diminuição em outros casos. E ambos os dois são perigosos, porque ambos os dois nos podem levar ao lugar que não desejamos. Muitas vezes eu me meto em atalhos e me meto em trabalhos. E muitas vezes eu já tenho dito e confesso,
vou parar de agir assim. Vou parar de ser bobo. Vou parar. Eu não digo a palavra quando digo isso, mas é ela que está implícita. Vou parar de amar como amo. Vou parar de me entregar como me entrego. E este é o maior erro que nós podemos dizer. Porque não é este o exemplo que extraímos daquele que nós podemos ter como exemplo máximo. Temos muitos homens que deram exemplos de amor. Temos muitas pessoas que mostraram o que é amar. Mas como Jesus não temos nenhum. Mas o mais grave do exemplo de Jesus é que ele mandou-nos imitá-lo. Mandou-nos, como começámos no texto, a ser, não é? Ter o mesmo, diga comigo, o mesmo sentimento que vem dele. E nós, nesta manhã, precisamos de compreender o que é isto. De acordo com Jesus, o amor esfriará porquê? A minha pergunta é porquê é que o amor irá esfriar? Ele não está a falar para incrédulos, não está a falar para ímpios, não está a falar para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Ele está a falar para gente que conhece da palavra de Deus. Ele está a falar para pessoas que o seguem. Ele está a falar para pessoas que falam dele. Ele está a falar para pessoas que têm a ver connosco. Agora diga assim ao vizinho do lado, se for capaz. Estás a ouvir? É para ti. Mas espero que a do lado também te diga o mesmo. É para nós. Amados, veja quais são as razões que levam os cristãos a esfriar ou até sucumbir o seu amor. O contexto é exclusivamente religioso. E com os que andam e passeiam entre os cristãos verdadeiros. Este contexto não é para o mundo lá fora. Não é para as pessoas que não conhecem Deus. Não é para as pessoas que nunca conheceram os princípios de Deus. Primeiro, pessoas que geram escândalos. Olha o que diz. Muitos serão escandalizados. E nós, irmãos, temos visto nos últimos tempos como a igreja do nosso Senhor Jesus. Ainda foi esta semana. Estava com alguém a fazer um serviço para mim. E a dizer-me, Paulo, e estava lá uma pessoa que um dia veio aqui já. Veio aqui, não foi em Fátima, um senhor. E ele disse, Paulo, anda para aí uma gente estranha. Falam isto, falam aquilo. Eu tive uma senhora que se diz pastora, que veio a mim e me convidou para ir à comunidade dela. E eu até falei de ti e disse que não ia. Eu falei, olha, está ali um homem há 20 e tal anos nesta cidade que tem dado... E ele nunca veio à igreja, esse rapaz. Isto foi na sexta-feira. E sabes o que é que ela me disse à frente do outro rapaz, mais ou menos crente? E ela diz, o que é que a senhora disse? Se fosse antigamente que eu era macumbeira, matava-te. Por aquilo que tu disseste. Uma pastora, uma pessoa que se diz pastora. Como é que eu posso, irmãos? Como é que eu posso dizer isto a alguém que eu estou a convidar para ouvir a palavra de Deus? Como é que eu posso... Depois ele continuou, anda para aí tanta gente a falar de Deus, mas é tudo gente ordinária. Ele assim à frente, ali. Eu digo assim, olha meu querido, infelizmente tu não conheces a palavra de Deus. Porque se conhecesses a palavra de Deus, tu ias perceber que isso é fruto dos nossos dias. E o Senhor Jesus disse, naquele tempo, muitos serão escandalizados. E o escândalo... Veja... Eu sou escandalizado não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que alguém fez. Eu não me escandalizo, eu escandalizo-me por aquilo que eu faço também, certo? Mas isso eu penalizo-me a mim próprio, se eu for sensível àquilo que é a palavra de Deus. Amados, nós nos escandalizamos com as ações dos outros, mas também há o perigo de não nos escandalizarmos com as nossas próprias ações. O Senhor Jesus disse para não julgarmos, porque quando julgamos o próximo, estamos a julgar aquilo que nós próprios praticamos. Nós muitas vezes criticamos aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós queremos fazer. Às vezes não fazemos, mas temos pena de não fazer. Às vezes parece que a vida nos quer levar para um caminho esse que a gente até diz, eu apetecia-me ir, mas não vou porque tenho medo do inferno, ou porque parece mal, porque vou... Irmãos amados, nunca esqueças, o Senhor Jesus disse nos últimos tempos,
muitos se escandalizarão. Há bem pouco tempo soube de uma situação triste de alguém, também líder de uma comunidade, que traiu a sua própria esposa. Quantas pessoas há? Irmão, isto gera escândalos. Quando irmãos fazem negócios e nos seus negócios não cumprem as suas palavras, não cumprem os seus programas. Quando os irmãos falam para a esposa aquilo que não devem, tratam os filhos às vezes abaixo de cão, tratam os funcionários ou os patrões e os ofendem. Irmãos, isto gera escândalo se nós dizemos que somos crentes e se as nossas obras estiverem dessa maneira. A Bíblia fala e diz mais, não há só escândalos. Escândalos são atos que geram espanto, mas também diz o texto, trair-se-ão uns aos outros. Aqui é mais grave ainda. Veja o que é que gera o esfriamento do amor dentro da comunidade. Sabe que hoje estamos a ter igrejas, as igrejas nos nossos dias, e nós podíamos falar da Igreja Católica Apostólica Romana, como todas as fontes do cristianismo e todas as expressões de fé, quando no que diz respeito ao cristianismo, não é só os evangélicos. Eu há pouco tempo tenho dito, quase tenho vergonha de dizer que sou evangélico, por causa dos escândalos, por causa das traições, por causa daquilo que se está a viver nos nossos dias, e não tem a ver com aquilo que se passa aqui connosco, tem a ver com aquilo que se passa no mundo. Você entende? Porque nós somos, em muitos países, já quase maioria de cristãos com a fonte linha evangélica, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas de todo tipo de fé que falam de Cristo. Elas estão a acontecer nos nossos dias traições. Traição entre a esposa e marido, traição entre o nosso compromisso com a igreja, com Deus, com as pessoas, traição nos negócios, traição em tudo e mais alguma coisa que gera esfriamento de amor. Ninguém concorda comigo, pai, não? Alguém aqui já foi traído? Terceiro aspecto que neste texto nos mostra sobre o esfriamento do amor, gerado primeiro pelos escândalos, segundo pelas traições entre pessoas. Pessoas que se comprometem e se traem. E trair, ouça bem, trair é uma violação. Trair é uma perda de confiança. Trair é falta de honra, muito bem. Trair é quando eu me comprometo e não cumpro. Não só sou mentiroso, como traio a minha própria pessoa. Eu sou traidor de mim mesmo. E trair é algo que esfria o amor. E uns aos outros se aborrecerão. Veja, e aqui, irmãos, eu gostava de dar só uma pregação sobre isto. O que é isto? Muitas vezes, e nós não estamos a falar sobre o que os ímpios fazem à nossa vida. Não estamos a falar do que os lá de fora que não têm Deus promovem no mundo. Porque lá há homicídios, lá há isto, lá há aquilo, lá há todo o tipo de engano e mentira. Estamos a falar daquilo que nós fazemos uns aos outros. Alô? Aquilo que nós fazemos uns aos outros. Nos aborrecemos uns dos outros. Quantas pessoas deixam uma comunidade porque já não suportam certa pessoa, já não suportam certo número de gente que ali está, não suportamos aquela pessoa que é diferente de nós, aquela pessoa que tem uma maneira de ver de nós, aquela pessoa que teologicamente é assim, aquela pessoa que mentiu, aquela pessoa que me enganou, e nós nos aborrecemos. Isso, alguns só não largam a igreja porque até têm uma aliança com ela, tem uma aliança de amor, porque nasceram espiritualmente nessa comunidade, mas quem não tem aliança, muito facilmente sai por causa de uma pessoa, sai por causa de um aborrecimento, e nós vemos aqui, muitos se aborrecerão uns aos outros. Note que isto é o motivo do quê? Esfriar o mais importante em nosso coração. Esfriar o mais importante que deve dominar os nossos sentimentos. Também diz o texto que muitos falsos profetas surgirão. A palavra diz muitos e também diz que enganarão a muitos. Nós estamos a ver uma geração de imensos falsos profetas. Há bem pouco tempo estava um rapaz na internet, parece que é profeta também, diz ele, não é? A cobrar dinheiro para profetizar às pessoas.
Irmãos, nós estamos a viver um momento de loucura espiritual. A igreja precisa de entender a palavra de Deus para não ser enganada. Nós precisamos de conhecer a palavra para que ninguém nos engane, para que não sejamos enganados por todo o vento de doutrinas, como disse o próprio apóstolo Paulo. Nós precisamos ter cuidado para que o nosso coração não esfrie. São muitas as pessoas que têm sido enganadas, têm sido roubadas, têm sido extorquidas por causa de falsos profetas. Deixe-me dizer o que é um falso profeta. Um falso profeta é alguém que parece sério, parece correto. Falso é aquilo que parece, é uma imitação do original. E ninguém consegue enganar se não for uma boa imitação. Não é? A gente quando compra uma camisa daquelas caras, ou quando compra uma mala da Louis Vuitton, que custa 2 ou 3 mil euros, vai ali à feira e compra por 20 euros. Há imitações horríveis, mas as pessoas compram na mesma. Não é? Mas compram mesmo. E na igreja é igual. Há pessoas que comem lixo, que aceitam mentiras espirituais, que são enganadas por falsas profecias e profetas. E isso, depois, mais tarde, faz com que a pessoa se afaste, o seu coração se afaste de Deus e o seu amor esfrie completamente. Queridos, nós somos os defensores da verdade. A palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Mas para eu permanecer para sempre, como preguei aqui há dias, tenho que permanecer na verdade. Tenho que permanecer a fazer a vontade de Deus. E por fim, meu querido, a iniquidade aumenta. A iniquidade só aumenta nos cristãos, porque entre os ímpios, entre os que não creem em Deus, não se chama iniquidade, chama-se impiedade, chama-se incredulidade. E nós, como igreja, corremos o risco de nos tornarmos iníquos. O que é um iníquo, para quem não sabe? O texto fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja, tudo dentro de um contexto religioso. Olhe que incrível estudo que podíamos fazer só com este texto. A iniquidade é quando eu vivo a pecar e quando o pecado se torna meu amigo. E quando o pecado não me gera dor, quando o meu pecado já não me incomoda, quando eu não só peco, como não tenho vergonha de o fazer. Irmãos, a iniquidade do A, do B, do C vai fazer com que esfrie o amor. Aquele amor que deve estar plantado em nosso coração. Mas o que diz a palavra, aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Veja se não é verdade para os nossos dias. Nunca a internet que faz tanta asneira está a fazer tanta bênção também. Embora muitos pregadores errados, dizendo coisas certas, vão produzir salvação de vidas. Deixe-me dizer um segredo. A palavra que eu dou, não importa quem eu sou. Porque a palavra é uma semente plantada no coração de alguém e a palavra não tem nada a ver com aquele que a falou. Eu posso estar em total pecado. Se eu tiver a dar a palavra de Deus, essa palavra não volta para trás vazia. A palavra, para fazer efeito na vida do próximo, não tem a ver com o emissor, não tem a ver com quem prega, tem a ver com quem recebe. Por isso que a Bíblia diz, muitos virão diante de Jesus e dirão, eu fiz milagres em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu fiz grandes coisas em teu nome, e Jesus dirá, nunca vos conheci. Porquê? Porque não importa quem tu és, se a palavra que sair da tua boca, ela for a verdade da palavra de Deus, ela é plantada num coração e irá dar o seu fruto. Por isso muita gente se ilude com a capacidade oratória de cada um. Você até pode gostar da maneira como eu prego, mas eu podia ser o maior bandido da história da humanidade. E aquilo que eu prego, ele não depende de mim, ele depende do coração que recebe. E depende do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. A palavra é água e o Espírito Santo é o poder de transformar a água. Por isso que Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode fazer parte do reino de Deus. Não importa o que eu canto, o cantor é um emissor, o cantor e o que toca guitarra é alguém que promove. Se eles não estão em santidade, a música bem tocada no coração de quem ouve pode produzir efeito.
Obviamente, se juntarmos os dois em santidade, em verdadeira adoração, a glória de Deus cairá sobre o lugar. E não preciso promover profecias, não preciso promover cura, porque elas vão acontecer. A glória de Deus, ela depende da adoração. Mas a sua palavra, porque se eu quero ver a glória de Deus, se eu quero experimentar a glória de Deus, se eu quero nascer para Deus, ter uma nova vida em Cristo, permita-me dizer-lhe, com todo o meu coração, você só irá receber isso se abrir o seu coração para Jesus. Jesus disse, a palavra de Deus diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Se hoje ouvires a sua voz, não endureceis os vossos corações. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E hoje, irmãos, estamos num momento... eu não sei, irmãos, eu não quero divagar porque eu hoje fiz um sermão que dá para 15 dias. A sério. Eu não quero divagar, eu não quero, mas... Irmãos, nós estamos à beira de uma guerra mundial. À beira de um maluco carregar numa bomba atómica, numa bomba nuclear, numa bomba ou uma guerra química e despontar uma guerra mundial. Nós estamos à beira, irmãos, de começar a acontecer aquilo que a Bíblia fala dos últimos tempos. Eu não sou pregador da desgraça, eu sou pregador do amor, sou pregador dos sentimentos que devem abundar em nosso coração. Eu não vivo a criar o evangelho do medo, mas o evangelho do amor e da vitória em Cristo. Amém? Porque nós fomos chamados para viver de glória em glória, de vitória em vitória. Mas deixe-me dizer-lhe, não se iluda com os dias, não se ilude com o dinheiro que ganha, não se ilude com as casas que você tem, não se ilude que a prosperidade está na sua vida, porque isso é como um fumo de um momento para o outro desaparece. Sem um abrir e fechar de olhos ficamos sem nada, mas aquele que prevalece para sempre é aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que guarda a palavra de Deus. É aquele que permanece no amor de Deus. Porque dinheiro, riqueza, prosperidade logo vem e logo passa. A juventude logo vem e logo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que tem Deus em seu coração, esse permanece para sempre. Diz a sua palavra. Note que o amor... Porque é que o amor esfria, já falámos. Apocalipse diz uma coisa muito interessante no capítulo 2, versículo 1. Eu quero ler, irmãos, eu quero ler para que vocês ouçam a palavra, porque infelizmente estamos a viver uma época que as pessoas não estão a ler a palavra, elas estão a ver vídeos da palavra, estão a ouvir flashes da palavra, mas você acredita que ninguém vai ouvir esta palavra do princípio ao fim no YouTube? Sabe porquê? Não têm paciência para ouvir uma pregação de 50 minutos. Ao vivo ainda se aguenta, mas na internet não. Porquê? Porque eles só querem ouvir coisinhas pequenas, coisinhas rápidas, coisinhas fáceis. É como o fast food. Ir ao McDonald's e comer, eu tenho que me pedir a eles para eles me pagarem para a publicidade, não é? Ir ao McDonald's, ao Burger King, ou aquelas comidas fast food e comer rápido. Não têm tempo para esperar. É assim que as pessoas estão a viver nos nossos dias. Mas eu quero dizer, demora-te naquilo que é importante. Demora-te a cuidar dos teus filhos. Demora-te a cuidar da tua esposa. Demora-te a cuidar do teu irmão em Cristo. Demora-te a amar. Amém? Porque uma evidência do amor é nos demorarmos por causa do amor. Apocalipse 2:1, Deus diz à igreja em Éfeso, uma igreja fantástica. Eu acho... E lamento dizê-lo que eu estou muito parecido com esta igreja. Sou muito parecido. E lamento, a parte do amor também me está a acontecer isso. Mas eu quero orar para que Deus me dê mais amor. E ele diz, escreve ao anjo da igreja, não é o anjinho, é o anjo, que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. E o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste
o teu primeiro amor. Lembra-te depois onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Irmãos, lamento dizer, mas ando muitos dias em que o amor está a sair embora. Nós temos que orar por amor, irmãos. Se não houver amor, somos condenados com qualquer outro pecado que a Bíblia menciona. E nós precisamos de entender o que é amar. Precisamos de entender o verdadeiro sentido do amor. Esta igreja é fantástica. Uma igreja que não quer o pecado dentro dela. Uma igreja que pratica obras incríveis, mas que está a perder o seu primeiro amor. Nós, a ICIR, durante estes anos que a ICIR existe, fomos conhecidos a nível nacional por muitas comunidades que éramos a Igreja do Amor. Por causa das ações dos da Igreja, por causa da maneira como recebemos as pessoas, e nós não podemos, irmãos, perder isso. Talvez precisamos de clamar por amor. Talvez precisamos de retificar e ver onde caímos. Deixe-me dizer que nós muitas vezes não caímos pelo pecado que praticamos, mas pelo pecado que fazem contra nós e nos afeta e nos aflige. Às vezes nós não morremos por causa do cancro que nos atacou, morremos por causa da espada que nos furou. Por vezes não morremos por causa daquilo que nós somos ou fazemos, mas morremos por causa de muitas vezes daquilo que nos fazem. E o amor, irmãos, é o bem mais precioso da nossa vida. A fé, ela move montanhas, mas o amor cura. O amor restaura, o amor liberta, o amor traz restauração à vida do próximo. O amor é o bem mais precioso da igreja e a igreja não pode perder o amor. Quem ama não divide, quem ama não destrói, quem ama não faz mal, quem ama não protege até aquele que está mal, no sentido de o levar ao sítio certo. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo disse algo grandioso sobre o amor. A uma igreja que era exemplo, mas que estava... Peço desculpa, o apóstolo João, mas que estava, não foi Paulo, foi João, esta carta, mas que estava a perder o mais importante. Libertinagem moral. Os nicolaítas, irmãos, porque a outra lista está bem clara, a libertinagem moral. Os nicolaítas, eles aceitavam qualquer tipo de sexo, para prostituição, idolatria. E então estava a entrar na igreja também os nicolaítas que queriam levar a igreja ao pecado. E ele não aceitou. Portanto, era um pastor, a igreja, o anjo da igreja de Éfeso era um belo pastor. Era um homem cheio de conhecimento, que lutava para a igreja viver no que é certo, mas que estava a perder o amor. O Senhor disse: tenho, porém, contra ti. Eu confesso o meu pecado. Há muito tempo que ando a perder muito amor. Mas ainda estou a tempo, porque Ele nos dá a oportunidade de restaurar o nosso coração. E tu? Quando tu não toleras, quando tu não amas, quando tu olhas para as pessoas com desprezo e desdém, quando erram contigo e tu viras a cara para a pessoa, riscas do teu mapa. E tu? Pastor, eu dou o dízimo. Pastor, eu sou fiel. Pastor, eu sirvo. Esquece. Este pastor da igreja de Éfeso também era muito, muito certinho, mas estava a perder o mais importante. Cansado de ser ofendidos, cansado de ser traídos, cansado de nos aborrecerem, cansado de toda a libertinagem e mentira. Eu tenho dito, já disse aí há dias a alguém, apetece-me ir para o meio dos que não têm Deus, ir para a África, para onde não há pregadores, falar do amor de Jesus, porque estou cansado de dar banquetes a quem os despreza, cansado de dar banquetes a quem rejeita, a quem critica. Igreja, ser igreja é mais do que vir ao culto.
ser igreja é ser igreja aqui e lá fora. E vê se o teu coração não está a perder o amor. Às vezes nós confundimos a nossa fidelidade, achamos que o topo da nossa fidelidade é dar o nosso dízimo. Isso é o início da nossa fidelidade. O topo da nossa fidelidade é vir à igreja uma vez por semana. Não é. Isso é o início da nossa fidelidade. O topo da tua fidelidade é ter comunhão com Deus todos os dias. O topo da tua felicidade e da nossa fidelidade a Deus é tu, no teu trabalho, continuares a ser luz e sal. O topo da tua fidelidade é no meio da adversidade, continuas a ser fiel. O topo da tua fidelidade é mesmo injuriado, permaneces. É mesmo não gostando de alguma coisa, continuas. É não entendendo alguma coisa, permaneces para a edificação da própria igreja. Queridos, que nós possamos entender como Jesus amou. Quando entendermos o amor de Deus, é algo que pode levar a vivenciar em nós mesmos esse amor. Porquê? Porque se Ele abundar em nosso coração, essa fonte transbordará de amor. Por isso que precisamos de ter os seus sentimentos. O seu amor levou a renunciar à sua posição. Jesus, na sua própria posição, por causa do amor, por causa de nos amar de tal maneira, como diz João 3,16, diz que Deus ofereceu Jesus e Jesus aceitou renunciar à sua posição. Filipenses 2,6 diz que, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Ele aniquilou-se, ele humilhou-se. Jesus renunciou à sua posição por nos amar. E nós muitas vezes temos que entender, precisamos de renunciar a muita coisa por causa do amor. Tens que saber perder por causa do amor. Tens que saber, às vezes, ficar como culpado por causa do amor. Vejamos, ele aniquilou-se, ele se esvaziou da sua posição para dar uma lição que precisávamos ter. Quando lavou os pés, Jesus, ele disse algo em João 13,4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha como estava cingido. Logo no versículo 12, depois de lhe lavar os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Porque como eu vos fiz, façai vós também. Jesus esvaziou-se da sua posição divinal, da Trindade divina, e se colocou na posição de homem. Na posição de homem como Senhor e Mestre, ele esvaziou-se da posição de Senhor e Mestre e tomou a posição de escravo. E na qualidade de escravo ele tomou a cruz para pagar o preço do teu pecado. A renúncia é algo que esteve no coração dele e é algo que precisa de estar no nosso. Nós muitas vezes temos que renunciar à razão, muitas vezes temos que abdicar de algumas coisas para o bem maior, que é agradar a Deus e ajudar o próximo. Paulo reforça este sentimento quando escreve aos irmãos da cidade de Filipos, lá no versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Isto é amar. Amar é quando eu considero o meu irmão importante na minha vida. Mesmo que eu saiba que ele é inferior em mim, ou intelectualmente, ou financeiramente, ou na sua posição hierárquica, no nosso trabalho, na vida, até na igreja, possa parecer que é inferior. Nada disso é relevante, porque eu o considero mais importante que eu próprio, diz o texto. Porque é incrível como nós precisamos de entender o verdadeiro sentido do amor. Este amor envolve renúncia.
o que estás disposto a renunciar pelo amor que deve estar plantado em teu coração. O segundo aspecto, o seu amor de Jesus levou a ser rejeitado e traído e até perseguido. Amar gera rejeição. Amar gera sermos incompreendidos. Amar gera muitas vezes sermos ofendidos. Jesus foi muitas vezes ofendido e teve muita rejeição. Rejeição familiar. Em João 7,5 diz, nem os seus irmãos criam nele. Até os irmãos de Jesus já não criam nele. Mais tarde, 2 deles tornaram-se discípulos, Tiago e Judas. Não os cariotes, mas o Judas Tadeu, que também escreveu a Epístola de Judas. E Tiago, que também discípulo de Jesus. A rejeição ministerial, muitos dos discípulos rejeitaram Jesus. Lá em João 6, muitos se afastaram dele, o deixaram de seguir. Mas o amor permaneceu. A sua rejeição chegou ao ponto de ser traído, vendido para ser entregue à morte. Judas Iscariotes o vendeu por 30 moedas. Igreja, isto não está escrito para ser história. Isto está escrito para nos ensinar a nossa própria história. É a nossa história que está escrita. Se tu queres amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, tens de estar preparado para tudo. Para ser traído, para ser rejeitado, para ser abandonado. Em João 15:17, Jesus diz, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Lembrai-vos das palavras que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus nos mostra como sua missão é a nossa própria missão. Envolve rejeição, traição, perseguição e oportunistas. Porque na nossa vida não faltam oportunistas. O próprio Jesus disse em João 6:26, e Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Muita gente vem a ti, a mim, por oportunismo, até encontrar o que lhe agrada mais. Te troca por nada, te troca por pouco. A Bíblia mostra que é fácil trair um amigo. Há pessoas que traem amigos por almoços, por passeios, por palavras bonitas. Mas, amados, amar não se deixa enganar. Amém? O amor de Jesus se revela pela forma como se doou por cada um de nós. Como intercessor também. A sua doação foi sem restrições, ao ponto de ser o nosso intercessor. Romanos 8:34 diz que quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu por nós, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, sofreu por amor de cada um de nós, nos ensinou como ser e viver, deu-nos o exemplo de como tratar o próximo, como amá-lo, demonstrou-nos como pagou a nossa culpa, como nos doarmos. É mais do que palavras, é nos colocarmos no lugar do outro. E ser intercessor, ter a capacidade de nos doar pela vida dos outros, irmãos, é algo que supera a teoria. Amém? Supera a nossa própria vontade. Jesus até disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me entregou, que me enviou. Davi declara uma coisa interessante sobre o amor. Dizia ele, e em relação a nos doarmos, em relação à renúncia, em relação a sermos verdadeiros intercessores, Davi declara no Salmo 69:4, aqueles que me odeiam sem causa são mais dos cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Ou seja, às vezes o nosso amor precisa de estar pronto a pagar aquilo que não roubamos. Isto é, ceder a razão. Isto é, na Ucrânia e na Rússia vai ser complicado. Sabe porquê? Ambos acham que têm razão. Olha para a faixa de Gaza, é muito complicado. Todos acham que têm razão. Mas quem tem o amor de Deus plantado em seu coração, muitas vezes
leva a bicicleta. Não é? Como se diz em Portugal. Queridos, eu quero terminar. Paulo disse, não existe maior doação, aquela que nos leva a viver uma vida com um propósito definido. Qual é o teu propósito de vida como cristão, profissional e como família? Qual é o teu propósito? Tu tens que ter um propósito na tua vida. Tu não estás aqui para ganhar o ordenado e fazer e comer. Não estás aqui para pagar contas neste mundo. Tu estás aqui com um propósito. E tu tens que buscar Deus em teu coração, com todo o teu coração, e dizer, Pai, por favor, eu quero ter um propósito, como família, como cristão, como pessoa. Eu quero ser banhado do teu amor. E diz mesmo, eu sei que amar faz sofrer, porque se você abrir 1 Coríntios 13, o amor é sofredor. O amor é algo que nos leva a doarmos-nos sem pedir nada em troca, mas que nós possamos entender. João disse no capítulo 4 de 1 de João, versículo 18, no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor ou o medo tem consigo a pena, e quem teme não é perfeito em amor. Ama sem medo. Alô? Ama sem medo. Continua. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Reflete como está o teu amor em relação à pessoa que gostas menos. Porque aquela que tu amas, não é preciso refletir. É aquela que tu sentes, às vezes até raiva. A indiferença é o caminho do ódio. A indiferença é o caminho da nossa perdição. Todos os mandamentos se resumem numa só palavra, disse o apóstolo Paulo a Gálatas, à igreja em Galáxia, 5,14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se há uma forma de viver, é ter o amor de Jesus em nós. João 15,19 diz, 15,9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Só há uma maneira de viver, ouça com atenção o que eu disse, eu sei que estou a correr para terminar. Só há uma maneira de viver, diga para quem está ao seu lado, só há uma maneira de viver e ter o amor de Jesus em nós. Está escrito aqui. Vamos ler juntos. Eu vou ler por ali porque às vezes a tradução é diferente. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Verso 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Só há uma maneira de ter este amor: é obedecer à sua palavra.